Essa segunda mesa, nós vamos ter dois depoimentos e relatos de experiência de duas psicanalistas, membros do departamento, psicólogas, e nós vamos começar primeiro com a Vilma Florencio da Silva, que ela é psicóloga e psicanalista da UBS de Lausanne Paulista e auxiliar de direção dessa UBS, além de membro do departamento. Em seguida, nós vamos passar a Márcia de Melo Franco, que também psicóloga, psicanalista, membro do departamento, mas também professora do curso de Psicopatologia Contemporânea e Clínica Psicanalítica do departamento e atua no CAPES de Álcool e Drogas de Pinheiros. Vilma, por favor. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a algumas pessoas, a Miriam Stell, por ter me apresentado a psicanalista, a possibilidade da psicanalista dentro de uma instituição, na ocasião, uma instituição de saúde. Isso foi há 20 anos e ela também me apresentou aos SEDES na ocasião. Quero agradecer aos professores, que me ajudaram a pensar a psicanálise, pensar o trabalho institucional, desde o curso A Clínica Psicanalítica, Conflito e Sintoma, até o curso de formação, todos os professores, professoras, supervisores. Eu quero agradecê-los e quero agradecer a Eva Wojciechowski por ter me convidado a participar desta jornada. Vamos lá. Psicanalista na escola, uma proposta de subjetivação e prevenção na saúde pública. Situando o começo, o meu trabalho na instituição consistia em realizar atendimento psicológico aos adultos. Um caso clínico foi publicado na revista Percurso, de número 45, e, paralelamente às crianças, o que é comum nas UBSs. Na ocasião, as queixas das crianças vinham dos pais, avós, responsáveis, bem como das escolas, na pessoa da coordenadora pedagógica ou da diretora. Ocorre que, em sua maioria, os encaminhamentos das crianças eram provenientes das escolas. Eram listas imensas de crianças com distúrbios de comportamento ou dificuldade de aprendizagem. Recordo-me uma vez de ter recebido uma lista de 43 crianças e adolescentes de uma única escola. Foi quando me perguntei: será possível tanta criança doente nas escolas? Então, decidi criar um trabalho terapêutico extramuros na UBS Lausanne Paulista. Assim, telefonei para as escolas, reconheci seus pedidos de ajuda e solicitei que viessem à UBS conversar comigo sobre as crianças. Passei a visitar as escolas e daí comecei um trabalho. As portas se abriram e continuam abertas até hoje. As escolas demandam por esta clínica ressignificada e as imensas listas de encaminhamentos e de espera desapareceram. O que aconteceu? No início, ao colocar em prática este trabalho de base psicanalítica nas escolas, não tinha clareza dos efeitos que ele poderia trazer. Hoje, penso que, ao articular a psicanálise e a leitura do inconsciente como elementos já tão sedimentados em mim, obtive a sustentação necessária que me possibilitou uma abertura e uma tranquilidade. Então, professores, pais e crianças puderam se beneficiar tanto de uma leitura despatologizante das formas de expressão das crianças, quanto da diminuição da angústia reinante nas salas de aula e na própria família. E isto foi possível na medida em que eles puderam mudar o olhar diante dos fenômenos que os angustiavam no encontro com seus alunos ou seus filhos. Cito como exemplo o trabalho realizado com as professoras de uma creche, que teve um efeito interessante sobre as crianças. É como se o inconsciente pudesse circular através de uma rede psíquica coletiva e, em sendo um dos fios desta rede ajustado, fosse assim promovido o poder de sustentação dessa rede. Quando a diretora da creche me pediu para atender a 12 crianças, este número me chamou a atenção. Pensei, como pode mais de 10% do grupo de crianças estarem comprometidas psiquicamente?
Imaginei que haveria alguma questão de ordem institucional e assim me prontifiquei a visitar a creche, o que aconteceu no momento posterior. Ao ouvir a diretora, pude saber que as queixas mais comuns eram relativas à agressividade e à sexualidade precoce. Na sequência, combinamos um primeiro encontro com as professoras, com o objetivo de conversarmos sobre estes dois temas, numa perspectiva de dar um espaço de escuta a elas. Falaram sobre o que entendiam sobre agressividade em crianças de 0 a 6 anos, bem como sobre sexualidade nesta faixa etária. Dizendo como a psicanalista Heloísa Lacerda, quando me fala do trabalho com mães e bebês, pude aceitar e dar voz às crianças internas daquelas professoras, o que trouxe um efeito importante no desenrolar do encontro, que teve um aspecto, eu diria, terapêutico. Isto porque, ao saberem que os impulsos eróticos e agressivos estão presentes na criança e que os limites se constroem, o grupo pôde entender que o que parecia problema psicológico era a livre expressão de desejos e necessidade de satisfazer imediatamente as suas vontades, e que esta era uma realidade desde o nascimento. Pudemos compartilhar a verdade de que cabe aos adultos saber lidar com estas manifestações, ajudando a integrar os limites, fazendo os cortes com contorno. Como sempre me diz a psicanalista Márcia Ramos, os pais desistem quando veem que as crianças não querem aceitar o não. Isto dá trabalho, mas se deixarem hoje, vão ter mais trabalho amanhã. Por outro lado, me lembrando de Che Guevara, o desafio dos adultos nas escolas e nas famílias, no ato de educar, tem sido: como sustentar os limites sem perder a ternura? Ou seja, como evitar o castigo, a surra, o grito, a humilhação, etc., com a mudança do olhar. A conclusão deste trabalho, realizado através de um encontro por semana ao longo de um mês, foi que apenas uma das 12 crianças não apresentou melhora. Sendo assim, foi encaminhada ao UBS para tratamento psicoterápico. Estreitando os laços, resgatando vínculos e ampliando a rede de sustentação. Voltando ao exemplo citado, o olhar das professoras daquela creche para com as crianças era, sobretudo, um olhar apoiado apenas em valores morais do bem e do mal, do certo e do errado, ou seja, pautado numa dimensão pedagógica moralista, e tentavam à força, de modo agressivo, com gritos, castigos e ameaças, que as crianças parassem de bater e morder os colegas, faltando-lhes outros recursos. Ocorre que as crianças ficavam expostas a um modelo no qual o descontrole era visível, um modelo que era uma via autorizada de descarga dos impulsos agressivos. Formava-se, assim, um círculo vicioso na relação das cuidadoras com as crianças, na base do faço o que eu mando e não faço o que eu faço. As professoras perdiam o controle também quando afastavam-se horrorizadas diante de 2 crianças que simularam o coito embaixo do cobertor. Era como se elas fossem as crianças e as crianças fossem 2 adultos fazendo sexo de fato. Portanto, ao longo do nosso trabalho, onde puderam refletir sobre que o lugar da criança é diferente do lugar delas, as professoras tiveram uma compreensão interna de que elas são as figuras de alteridade, detentoras e submetidas à lei, capazes de evitar a barbárie e de barrarem o incesto. E que a criança, muitas vezes, pede à lei numa tentativa de se manter amparada diante de seus próprios impulsos, para ser vista, valorizada, reconhecida como sujeito, ou seja, numa busca da presença dos adultos, supostamente maduros, que lhe sustentem as vicissitudes de sua subjetivação.
No artigo Algumas Reflexões sobre a Psicologia do Escolar, de 1914, Freud faz referência a que, cito, as atitudes emocionais dos indivíduos para com as outras pessoas, que são de extrema importância para o seu comportamento posterior, já estão estabelecidas numa idade surpreendentemente precoce, e que a natureza e a qualidade das relações da criança com as pessoas de seu próprio sexo e do sexo oposto já foi firmada nos 6 primeiros anos de vida, o que, ao longo dos encontros, pudemos discutir e analisar. Agora, com mais liberdade e segurança, no dispositivo que criei, a experiência vivida com aqueles professores se estendeu aos pais das crianças das creches, denominadas CEIs, Centros de Educação Infantil, da comunidade. E se estendeu também para outras 6 EMEIs. EMEIs são Escolas Municipais de Educação Infantil. Ofereço a eles a simpatia e a curiosidade para mudarem o olhar diante dos fenômenos porque são ouvidos. Para alguns, a parentalidade deveria ser resgatada, para outros, construída, numa alusão ao trabalho de Letícia Solis Ponton. Na grande maioria das vezes, o efeito do trabalho era evidente, pois tanto os pais quanto os professores diziam que a criança melhorava. Segundo eles, elas ficavam mais calmas, conseguiam brincar e estudar. Os professores, ao serem reconhecidos e ouvidos no exercício de suas funções, enquanto sujeitos na sua autonomia, mudaram a maneira de acompanhar as crianças, e os pais passaram a desfrutar mais da relação com as suas crianças e enfrentar as angústias relativas à criação e à educação dos filhos. Na medida em que os pais refletiam sobre as funções materna e paterna, sobre o universo infantil, a relação pais e filhos começava a se assentar no respeito às diferenças. Também no reconhecimento e na tolerância. Era sempre bom explicar aos pais que, mais do que castigos e surras, as crianças tinham medo de perder o amor deles. No trabalho com o grupo de pais, verificou-se a realidade da figura paterna ausente por morte, por estarem presos, por abandono deliberado, por negligência ou truculência nos cuidados, etc. E de mães deprimidas, com histórico de tentativa de suicídio, mães muito imaturas, emocionalmente dependentes de suas mães, para criarem os filhos. Muitos desses pais foram encaminhados à psicoterapia. O trabalho abriu espaço para que eles pudessem ver as coisas de outra forma. Não era a intenção analisar cada pessoa, mas sim sensibilizar as pessoas a saírem dessa posição de tratar as crianças como mini-adultos. Diria, como Winnicott, que, quando não dá para fazer psicanálise, a gente faz alguma coisa, para poderem se subjetivar nestes lugares que ocupam. É nesta prática que acho possível fazer algo para uma população que dificilmente chegaria com um pedido espontâneo de análise para si ou para seus filhos. A prevenção e a promoção de saúde. Tendo em vista a prevenção em saúde mental, o trabalho que criei na UBS Lausanne Paulista possibilita evitar eventuais transtornos emocionais e de personalidade nas crianças, além de ajudar pais, professores e responsáveis a não fracassarem na relação com a criança. Quando digo prevenir, estou falando do cuidar, como disse Luiz Cláudio Figueiredo, no rumo de uma teoria geral do cuidar de base psicanalítica. Se são saudáveis, elas querem crescer, e quando algo as impede disto, utilizam-se de reações sintomáticas para pedir socorro. Na maioria das vezes, denunciam através de seus sintomas a falha do ambiente em que vivem, seja o ambiente escolar, seja o familiar. A psicanálise contribui para a compreensão destes sinais de alerta das crianças e, nesta experiência, foi possível utilizar-se da psicanálise
não somente como teoria, mas também como dispositivo analítico na intervenção relativa aos conflitos familiares e escolares. Na revista Notre Dame, de 1988, Françoise Dolto afirmou que a primeira educação é muito importante. E não se trata da educação que os pais tentam dar conscientemente. Trata-se do respeito que se inculca à criança para com ela própria e que vem do respeito que o adulto tem pela criança. É, acima de tudo, um modo de ser que inspira à criança confiança em si ou desconfiança de si própria, que lhe inculca o orgulho de seu sexo e de suas iniciativas, que lhe dá a segurança de que, faça o que fizer, é sempre amada, sempre seja, mesmo que seja, às vezes repreendida. É uma questão de segurança ou insegurança. Permite ao dinamismo da criança exprimir-se ou a paralisa. Nesta afirmação de Doutor, depreendo que a primeira educação vem dos pais e, em sendo assim, escutá-los em suas angústias frente a esta imensa tarefa pode ser altamente subjetivante. Da mesma maneira, a escola pode ser subjetivante. Na figura dos professores, quando ela tem esta postura, a escola pode ajudá-los onde os pais fracassaram. Para finalizar, sigo com alguns relatos de pais como exemplos desta que chamei de clínica extramuros, retirados de um encontro nesta mesma ceia em questão para exemplificar as condições de alienação e confusão destes com relação ao próprio desejo e ao desejo de suas crianças. Um casal trouxe a questão do filho de 1 ano e meio. Ele estava agressivo, batia nos colegas, na irmã. Ele ia para casa com marcas de mordida e arranhões, mas ele gostava da creche. O pai disse que dá uns tapas nele, mas não adianta. Quando a mãe está em casa, as crianças ficam bagunceiras e só obedecem ao pai. Todos dormem no mesmo quarto. A menina de 3 anos e meio dorme junto aos pais na cama deles, desde bebê. Ao serem questionados sobre até quando ela dormirá com eles, não souberam responder. O pai trabalha em 2 empregos, não costuma tirar folga, mas quando tira é para descansar, inclusive das crianças. A mãe trabalha, não tem paciência com as crianças e não consegue impor limites. Não sabem o que fazer com o menino, só sabem que bater não resolve. Um outro exemplo é um outro menino de 5 anos, cujo comportamento agressivo, tanto na creche quanto em casa, a mãe não conseguia entender a razão, passou a ficar mais calmo e pôde começar a brincar e se relacionar bem com os colegas. Quando a mãe mudou de atitude, na medida em que conseguiu ter uma compreensão interna sobre os efeitos de sua conduta no menino. Ela percebeu a importância do pai para o menino e passou a levar o filho até a casa do pai para que passasse os finais de semana com ele. O pai não havia reconhecido a paternidade do filho no nascimento, mas com o tempo se dispôs a fazê-lo, bem como solicitava à mãe que permitisse a interação dos dois. No início dos encontros terapêuticos, esta mãe dissera numa fala ressentida: já que não quis saber do filho antes, agora que quer saber, não vou levar. Se ela sai dessa posição, que aconteceu de fato, ela ajuda o filho a se subjetivar, porque permite a presença do outro, do pai, na relação. Estes relatos indicam o quanto os pais das crianças ditas problemáticas estão confusos, perdidos. No grupo falam, ouvem a si mesmos, são ouvidos num compartilhar de experiências e emoções, nas recordações muitas vezes mortíferas de suas histórias transgeracionais e, abrindo-se o caminho das associações livres, mantemos uma atitude de atenção flutuante neste novo dispositivo, no qual as pessoas atingem uma compreensão interna das situações e se posicionam de maneira a se reconhecerem como sujeitos nas situações. As pessoas se responsabilizam pelo cuidar e pelo educar. Neste processo, alcançam a subjetivação. Como disse Silvia Alonso, que nos sirva esta experiência a um processo constante de ressignificação da clínica psicanalítica, neste caso, dentro da instituição escolar. E, desta forma, a rede se amplia.
UBS, escola, família, por entre os fios, a filigrana da psicanálise na figura dessa psicanalista compõe a tessitura desses laços. A proposta é a subjetivação das pessoas envolvidas, sejam os adultos, sejam as crianças, em respeito a cada drama pessoal, cada história e ao direito de voz. Uma clínica dentro da escola. O objetivo de todos é que a criança seja feliz em sua competência ao amadurecimento. Para tanto, a criança de cada adulto é reconhecida numa escuta específica, com simpatia e consideração. No enquadre é firmado o contrato de sigilo em um grupo aberto, cujas pessoas interessadas continuam a participar ou não. Tendo em vista a dinâmica de liberdade e pesquisa da psicanálise, uma psicanalista foi à escola. Sendo assim, alguns desdobramentos surgiram desta prática, culminando em algumas outras ações, a saber, a supressão da lista de espera para a consulta psicológica de crianças na UBS, a instalação do projeto Plantão Terapêutico, que consiste em manter a porta aberta uma vez por semana a pais, professores e responsáveis pelas conversas terapêuticas, parafraseando Winnicott. Nestas conversas, a psicanálise é o fio condutor com a escuta, com a intervenção e o agendamento para a continuidade do processo. Participação junto à ginecologista do grupo de gestantes, a fim de se trabalhar os aspectos emocionais da relação mãe-bebê, já desde o ventre materno, e da importância da função paterna nesta dinâmica, a fim de se promover a saúde mental das gestantes na tentativa de se prevenir o fracasso na relação materna. Grupo de mães e pais das crianças em atendimento, das crianças encaminhadas ao CAPSI e das crianças que já foram atendidas e encerraram o processo terapêutico na UBS. E, por último, mas não menos importante, foi criado em 2004 um outro projeto pioneiro, o Posto nas Escolas. Trata-se de reuniões itinerantes mensais com a participação de mais de 15 escolas da comunidade. Nestas reuniões, são levadas ações de saúde pelos profissionais da UBS, visando a prevenção de doenças. Na oportunidade, são agendadas palestras sobre saúde mental, saúde bucal, prevenção de DST, educação ambiental e nutricional, com os professores da UBS e do PSF, Programa de Saúde da Família. É também neste espaço que se faz o agendamento nas escolas da Clínica Psicanalítica Extramuros. Considerações finais. Gostaria de salientar um aspecto importante deste trabalho com as escolas. Esta prática trouxe a perspectiva da criação de uma rede especial, na qual pessoas de diversas instituições, incluindo a família, contam umas com as outras, seja na solução de problemas, seja na criação de ações espontâneas para otimizar os serviços e a participação na comunidade. Parafraseando a psicanalista brasileira radicada na França, Sônia Salmeron, criou-se uma rede tensional libidinal grupal da qual todos somos responsáveis, a fim de que seja possível o encontro, o trabalho, o enfrentamento dos conflitos e a manutenção das incertezas naquilo que precisamos de recursos internos, acalmar nossas angústias, para aceitar que sempre sobra um resto. Sempre aberta ao novo, ao desconhecido, portanto, ao inconsciente, esta perspectiva da psicanálise, do contato interinstitucional e interdisciplinar, mantém viva a proposta de transformação social que inclui a ética psicanalítica, neste caso, entre UBSs, CAPS, AMAs, Centro de Convivência, NASF, hospitais, clubes de escolas, fábricas de cultura, etc. O resultado final, numa certa tensão constante, é o enfrentamento da angústia do desamparo, da noção do não saber tudo e assim compor diversos saberes e ações espontâneas para uma prática mais criativa e produtiva nas instituições. Daí a importância de se levar à criança e ao adolescente a perspectiva de identificações múltiplas, mais na direção da sublimação que do masoquismo.
visando a uma educação para a emancipação. Estes encontros podem ser de qualidade mais fraterna e mais democrática e, por que não, mais social. Como disse Paulina Rocha, e, portanto, multiplicados nas escolas, nas famílias, enfim, na sociedade, promovendo saúde mental. Defendendo a ética da psicanálise e da despatologização, muda-se a visão das pessoas sobre aquilo que se apresenta como da natureza do infantil em seu processo de amadurecimento da criança. E, por que não dizer, dos adultos também. Assim, pudemos, na saúde pública, especialmente na UBS Lausanne, ao longo desses anos, reduzir o número de encaminhamentos para terapias e ampliar encontros terapêuticos. Como disse Alcimar Alves de Lima, é possível, a partir da aceitação e do enfrentamento do caos, encontrar a consequência, a referência e a consistência, lançando mão da psicanálise para lidar com fenômenos e processos psíquicos intra- e intersubjetivos. Obrigada. Né, que agradecendo aí a comissão que organizou esse evento e que me convidou aqui para falar. Se eu fosse começar a agradecer, na verdade, tinham muitos agradecimentos, porque essa fala, eu espero que possa ser também fruto de um percurso do qual muitas pessoas aqui fazem parte, né? Assim como também meus colegas de saúde pública, com quem eu trilhei aí vários caminhos. Quando eu fui convidada para falar, enfatizaram que queriam que eu falasse a respeito do que fundamenta o meu trabalho como psicanalista na instituição. Primeiro, eu fiquei um tanto intimidada com a proposta, que eu achei assim um tanto grande demais, né? E depois eu pensei que poderia ser uma oportunidade, né, para eu tentar estabelecer algumas pontes entre a minha experiência em instituições de saúde e a minha pertença ao mundo psicanalítico. Então, por isso, eu também agradeço, né, por essa oportunidade. Um eixo articulador que eu pretendo seguir é o lugar que eu considero que a psicanálise ocupa na saúde mental em São Paulo e suas modificações ao longo do tempo. Mário já fez aí uma linda fala a esse respeito, mas, sem partir daí, eu não conseguia. Então, algumas coisas eu peço a paciência de vocês que eu vou ter que retomar. E eu pretendo ainda, né, tomar como exemplo a Clínica Institucional das Toxicomanias, que é meu atual campo de trabalho nas instituições. Bom, então vamos ver o que eu consigo, né, nessa direção. A primeira ponte a construir é entre diferentes momentos de minha história em saúde mental. O ponto de vista de que posso falar das questões que envolvem a psicanálise e as instituições é o ponto de vista de quem atua em saúde pública na cidade de São Paulo desde a década de 80. Atualmente sou psicóloga do CAPS-AD Pinheiros. CAPS-AD é CAPS Álcool e Droga, para quem não sabe. Uma coisa que eu me deparei quando eu fui escrevendo é que, assim, para quem é da rede pública, NASF, CAPS, OS, enfim, né, são siglas para lá de familiares, mas que eu não sei se é familiar para todo mundo. Então, que seria importante poder construir essa ponte também, de esclarecer o que essas inúmeras siglas, né, querem dizer. Então, essa instituição, o CAPS-AD, é uma instituição voltada ao tratamento da dependência química na região da subprefeitura de Pinheiros, e essa instituição atende também parte da população da região do Butantã, que é um mundo, né? Bom, na época em que eu me formei, durante o governo Montoro, no estado de São Paulo, a grande bandeira da saúde mental, como já abordou o Mário, era a despsiquiatrização e a criação de alternativas de tratamento em relação ao hospital psiquiátrico. Foi a época em que se investiu muito na criação de ambulatórios de saúde mental, em que o tratamento seria realizado por equipes multiprofissionais. O modelo era pautado por uma lógica de hierarquização de serviços, conforme a complexidade requerida pela intervenção, a atenção primária, secundária e terciária. Na montagem dos dispositivos, havia a marca da psiquiatria comunitária, do modelo preventivista, bem como da psicanálise. Psicanalistas ligados ao nosso departamento estiveram envolvidos com a formação de muitos profissionais que integravam as equipes que estavam sendo implantadas.
como muitos sabemos, havia na segunda metade da década de 80 um convênio formalizado entre a Coordenadoria de Saúde Mental do Estado e o Departamento de Psicanálise. Membros do departamento ofereciam seminários e supervisões conforme projeto construído coletivamente no espaço que se tornou o setor de saúde mental em instituições. O discurso psicanalítico ganhava terreno na saúde mental e as intervenções pautadas em seu referencial eram valorizadas como alternativa ao modelo psiquiátrico até então vigente. Nesta época, os psicanalistas interessados no campo da saúde mental dedicavam-se também ao estudo das práticas grupais e dos teóricos da análise institucional. Foi nesse contexto de muita valorização da psicanálise no campo da saúde mental e de muita valorização do trabalho em instituição dentro do departamento que iniciei minha formação psicanalítica no SEDES em 88. A gente vai denunciando o tempo aqui. Depois de ter feito um curso de aprimoramento em modalidade de residência no Hospital Dante Pazanese de Cardiologia e de ter trabalhado em um projeto modelo na cidade de Osasco, o Projeto de Saúde Mental de Osasco, passei a atuar em uma unidade básica de saúde na região do Butantã, em São Paulo. Atuando em um serviço municipal, assisti a uma grande transformação na saúde mental na gestão de Erundina, que durou de 89 a 93. Nessa época, no bojo da luta antimanicomial que ganhou corpo no país a partir do fim da década de 80, implantou-se em São Paulo uma rede substitutiva ao modelo manicomial, com a criação de hospitais-dias, centros de convivência, e com o incremento de equipes de saúde mental em UBSs e a introdução de psiquiatras e psicólogos em hospitais gerais e pronto-socorros. Durante a gestão de Erundina, o setor de saúde mental em instituições do departamento, setor ao qual eu já pertencia nessa ocasião, participou de novo convênio, desta vez junto com outros grupos e instituições de São Paulo, para oferecer supervisão teórico-clínica aos trabalhadores destes novos equipamentos substitutivos ao manicômio. No meu entender, nesta época o discurso psicanalítico tinha forte presença entre os trabalhadores de saúde mental, mas surgiu uma oposição a ele dentro dos grupos considerados mais progressistas no movimento da luta antimanicomial. Penso que havia uma grande ambiguidade com relação à psicanálise, que era associada a um modelo de clínica mais tradicional, que não daria conta da criação de laços, não daria conta da atenção necessária à criação de laços sociais, como os requerido para enfrentamento do modelo manicomial. Era forte a influência da psiquiatria democrática italiana de Franco Basaglia entre os líderes do movimento da luta antimanicomial em São Paulo. A grande menina dos olhos do momento eram os SECOS, Centro de Convivência e Cooperativa, e os hospitais-dia, cujo modelo seria depois substituído pelo de CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. Havia no modelo do CAPS uma aposta muito maior no aspecto da inserção social ao longo do tratamento. O trabalho realizado pelo setor de saúde mental e instituições do departamento junto aos trabalhadores destes novos equipamentos acabou resultando na criação, dentro dos SEDES, do curso Psicose, Concepções Teóricas e Estratégias Institucionais. Eu participei do grupo que fundou esse curso no fim da gestão de Erundina, em 93. Com a entrada de Maluf em 94, o espaço do curso constituiu-se também como espaço de resistência política aos riscos que surgiu ao novo modelo nessa gestão. Com a desarticulação da rede frente à entrada do Plano Paz, sobre o que a gente já falou bastante na quinta-feira, né? A mobilização dos trabalhadores para o curso foi diminuindo e o interesse dos professores também acabou passando por transformações e resultando no encerramento do curso em 96. Em 97, o mesmo grupo fundou um novo curso, o de Psicopatologia, Psicanalítica e Clínica Contemporânea. Posteriormente, os professores do curso de Psicopatologia resolveram levar as questões que os mobilizavam para um número maior de colegas do departamento e surgiu assim, em 2001, o grupo Psicopatologia e Contemporaneidade, hoje denominado Psicanálise e Contemporaneidade. Espero não ter aborrecido vocês retomando toda essa história, né? Mas eu precisei fazer esse caminho para chegar ao ponto da atual complexidade das relações entre psicanálise e instituição hoje. Em
Embora eu tenha mais acesso ao que se passa em saúde pública, noto que os psicólogos que se formam hoje têm interesse pela psicanálise possuem um campo muito diversificado de trabalho. Eu acho que a gente precisa prestar atenção para isso. No curso de psicopatologia psicanalítica, além de colegas psicanalistas, temos alunos, por exemplo, que atuam em instituições públicas ou ONGs voltadas para a população em situação de rua e vulnerabilidade social, alunos que atuam em instituições educacionais, brinquedotecas, abrigos de criança e etc. Mesmo dentro da saúde pública na cidade de São Paulo, com a implantação do modelo de contratação e gerenciamento via OS, organizações sociais, vemos uma diversificação da montagem dos dispositivos, bem como uma pulverização das políticas. A respeito do trabalho do psicanalista em OS, eu sugiro, para quem quiser, um trabalho muito bonito publicado num boletim, escrito pelo Daniel Lírio, né, que foi aluno do curso aqui do departamento. E eu introduzo aqui agora, né, um primeiro ponto, então, que eu queria problematizar. Tomando a experiência dentro do departamento, levanto a hipótese de que os estudos no nosso meio psicanalítico tenham se deslocado das práticas, dos dispositivos criados nas instituições e das relações institucionais para uma ênfase no estudo das patologias que nos permitem formular hipóteses sobre os modos de subjetivação na contemporaneidade. Os nomes recebidos pelos dois cursos que mencionei constituem um índice disto. O curso de psicose inclui em seu título as estratégias institucionais e o curso de psicopatologia menciona a clínica psicanalítica. Indo mais além, no grupo de trabalho do departamento, até mesmo o nome psicopatologia foi substituído pelo termo mais amplo psicanálise, dando indicação da ampliação dos interesses em direção aos modos de subjetivação. Com relação à mudança de enfoque nos cursos, é possível que isto tenha relação em São Paulo com as mudanças políticas ocorridas a partir da gestão de Maluf. O impensável, em termos de desmantelamento da rede, ocorreu com a implantação do Plano Paz. Os profissionais que não aderiram à proposta ou foram pulverizados em outras secretarias ou foram mantidos na saúde em projetos isolados, procurando outras brechas para o trabalho. Além dessas mudanças políticas, havia ainda uma oposição à psicanálise entre os próprios trabalhadores, representada por uma crítica que tomava a clínica psicanalítica em oposição ao social. Mas seria interessante ir um pouco além com essas hipóteses a respeito da mudança de enfoque nos estudos dentro do nosso departamento. No âmbito dos próprios dispositivos, também houve importantes transformações. Dentro do setor público, ocorreu primeiramente a abertura para fora do hospital psiquiátrico, criaram-se outros dispositivos e depois esses dispositivos foram sofrendo um remodelamento em suas fronteiras. A Estratégia de Saúde da Família, programa do governo federal implantado em São Paulo a partir de 2001, é um exemplo deste remodelamento e realiza um giro em algumas das concepções vigentes. Equipes que incluem profissionais de saúde mental são formadas para dar apoio às equipes de saúde da família que saem a campo atrás dos problemas de saúde do território. A ideia de que a atenção básica seria um nível menos complexo de atendimento, como no modelo preventivista, sofre um abalo, pois passa a ser da responsabilidade destas equipes qualquer questão de saúde, do mais simples ao mais grave. Estas equipes deparam-se com situações que sequer chegavam aos serviços de saúde. Uma de suas tarefas consiste em tentar inserir o cidadão em uma rede de cuidados da qual a equipe de saúde da família nunca deixa de fazer parte. Os consultórios de rua, dispositivo criado inicialmente em Salvador para o cuidado da população em situação de rua, envolvida frequentemente, com o uso de álcool e outras drogas, também remetem a uma ampliação das fronteiras dos dispositivos, bem como do objeto da intervenção. Se a psicose esteve no centro das preocupações e funcionou como uma espécie de paradigma para a montagem dos dispositivos de atenção, agora os olhos se voltam para a questão das toxicomanias. Basta ler os jornais e reparar o quanto a questão das drogas é hoje o ponto de tensão entre os modelos manicomial e antimanicomial.
em torno das toxicomanias se retomam, a exemplo do que tem ocorrido na Cracolândia, práticas higienistas, bem como a discussão a respeito de internações involuntárias e compulsórias. Arrisco-me aqui a traçar um paralelo entre o remodelamento das fronteiras dos dispositivos institucionais e alguns remodelamentos de fronteiras no campo teórico da psicanálise. Se, primeiramente, o estudo das psicoses nos remeteu para aquém das fronteiras do campo representacional, agora o interesse se estendeu para diversas situações de empobrecimento do mundo representacional e de condições de elaboração. Saímos da clássica oposição neurose-psicose para pensar, por exemplo, em eclosões somáticas nas diversas modalidades de atuações e nas adições. O conceito freudiano de recusa, formulado inicialmente para dar conta da perversão, ganhou importância como um operador teórico para pensar nestes outros quadros em que há um predomínio do ato. A recusa da castração passa a ser o protótipo da recusa da realidade que, junto com o conceito de clivagem do ego, remete à existência de registros contraditórios dentro do psiquismo que impedem que determinadas percepções entrem no jogo simbólico em que sentidos são articulados. A recusa da realidade pode incidir sobre a falta, a separação, o tempo, o corpo, etc. Flávio Ferraz e Maria Helena Fernandes são dois autores próximos a nós que trabalham, respectivamente, os conceitos de recusa do tempo e recusa do corpo. Segundo Mirta Casas de Pereda, a dificuldade de simbolizar encontrada nestes quadros teria relação com a persistência da recusa da ausência, que deixa o sujeito exposto à necessidade incontestável do objeto por não ser capaz de substituí-lo. As condutas aditivas constituem claro exemplo da necessidade que têm esses sujeitos de buscar repetidamente apoio no exterior diante do fracasso dos processos de interiorização que lhes confeririam certa liberdade em relação ao objeto. A impossibilidade de realizar uma verdadeira experiência com o objeto é correlata ao estancamento das trocas intersubjetivas que poderiam vir a enriquecer o interior esvaziado desses sujeitos. Sobre estas questões, sugiro um interessante artigo, Questões Teóricas de Psicopatologia Contemporânea, do Mário Fux. Neste ponto, retomo a questão inicial deste trabalho a respeito do que fundamenta o trabalho do psicanalista em instituição. Em outro trabalho, eu já havia apontado que o fundamental não está no dispositivo, que é sempre fruto de uma invenção, que requer o solo da teoria para ocorrer. Eu sustentava que há dois pontos que se conservam como essenciais na montagem de um dispositivo a partir da psicanálise. O primeiro ponto é que a forma como se estrutura a situação em que se dá o atendimento tem a relação com uma certa ideia a respeito do aparelho psíquico e seu funcionamento. E o outro ponto é que a mente do analista seja considerada parte do dispositivo. Quando pensamos na clínica dos pacientes que têm recursos limitados de elaboração psíquica e onde são frequentes as passagens ao ato, a possibilidade do analista contribuir com seu trabalho psíquico e efetuar transformações a partir do que lhe desperta o contato com o paciente torna-se ainda mais fundamental. Para que o paciente possa vir a conter e elaborar suas vivências, é preciso que o analista contribua na construção das condições de representabilidade destas vivências, a partir do que poderão vir a fazer parte da realidade psíquica. Em que direção apontaria, então, a ampliação dos estudos da psicopatologia na montagem dos dispositivos? Trazia a vocês a importância do conceito de recusa como um operador teórico. Como enfatiza Mirta Casas de Pereda, só se sai da recusa através do compromisso libidinal com o outro. Tomando novamente o exemplo das toxicomanias, torna-se fundamental nesta clínica criar uma certa apetência objetal na brecha que puder ser aberta entre o sujeito e a substância química que ele adere. É preciso sustentar um investimento no trabalho, ao mesmo tempo que suportar não ser considerado. No laço que pode vir a ser criado, o sujeito poderá fazer a experiência de buscar a satisfação pela via que lhe requer o esforço de ir em busca do objeto, abdicando da descarga pelo ato.
via esta que lhe permite colocar em movimento o aparelho psíquico e se enriquecer a partir da possibilidade de troca com o outro. Nas instituições onde se trabalha em equipe, como os CAPs, observamos que os efeitos da recusa e da clivagem que lhe é correlata são observados não apenas no âmbito do atendimento psicoterapêutico, mas em toda a equipe que se presta à colocação em cena daquilo que não encontra lugar no universo representacional do paciente. Constituem exemplo disto os inúmeros conflitos que se experimentam em equipe, quando muitas vezes os pacientes se colocam de forma conflitiva. Há ainda aqueles pacientes que se apresentam de forma muito diferente para diferentes membros da equipe, em função de sua própria dissociação psíquica. As reuniões e espaços de processamento da equipe passam a constituir, então, parte fundamental do dispositivo clínico, pois é nestes espaços que as vivências podem vir a ser elaboradas. Creio que aqui reside uma importante dificuldade para o trabalho do analista em instituição. Se consideramos que as questões transferenciais incidem no conjunto da equipe e no âmbito do campo institucional, e o mais comum é que nem toda a equipe compartilhe dos pressupostos teóricos e do método psicanalítico, importantes questões surgem acerca do manejo da transferência. Mesmo não havendo oposição à abordagem psicanalítica, há uma radicalidade no conceito de transferência em seu manejo que pode se perder se não for compartilhada. Considero um privilégio trabalhar com a atual equipe do CAPS, que se compõe de profissionais sensíveis e experientes que desenvolvem um importante trabalho clínico. Por ter garantido alguns pré-requisitos fundamentais ao trabalho, é que me dou aqui ao luxo de discutir questões referentes ao manejo mais fino do trabalho. Lembro-me de uma paciente de 28 anos, usuária de crack, cujo projeto terapêutico incluía, além do atendimento individual comigo, atendimento nuclear com a família, atendimento em terapia ocupacional e atendimento psiquiátrico. Em certo momento, ela recusa-se a participar das reuniões familiares e, posteriormente, do atendimento comigo. As perguntas que surgem, desde uma perspectiva psicanalítica acerca dos espaços que a paciente escolhe para sair ou permanecer, poderiam se referir ao lugar ocupado por cada profissional e por cada espaço terapêutico na trama transferencial. Em outras perspectivas, as perguntas que orientam tanto a escuta quanto a intervenção poderiam ser outras. Na equipe circulam, a respeito dessa paciente, hipóteses diagnósticas de se tratar ou de um quadro de loucura histérica ou de um transtorno bipolar. Em seus momentos loucos, fala muito de personagens femininas que aparecem na Bíblia. Eu tenho a hipótese de que estas figuras tenham relação com a recusa efetuada pelo pai em relação a aspectos de sua própria origem. Este homem é um judeu que já frequentou o Santo Daime e hoje é evangélico. Como os profissionais que atendem a família não compartilham dos pressupostos que me permitem formular essa hipótese, há um limite para o manejo destas questões de perspectiva psicanalítica. Nesse ponto, eu acho que a supervisão pode ter uma função muito importante. De fato, nós experimentamos isso na equipe quando, não faz muito tempo, a gente teve a oportunidade de ter aí um período de supervisão com o Décio, colega aqui do departamento. Apesar dessa dificuldade, então, do manejo das questões transferenciais, quando a gente não compartilha dos pressupostos que orientam esse trabalho, por outro lado, depois de tantos anos de trabalho nas instituições, reconheço que há algo muito fundamental na clínica psicanalítica que pode, sim, ser compartilhado por uma equipe, mesmo que esta seja composta por profissionais com diferentes formações. Refiro-me a uma proposta ética em que a clínica tem um compromisso com a promoção de processos de subjetivação e com a implicação do sujeito. Décio Gurfinkel, nosso colega de departamento, e Sylvie Lepolichet abordam a importância desta questão na clínica das toxicomanias. Estes autores apontam para a coincidência que há entre os discursos produzidos sobre a toxicomania que tendem a endemonizar a droga e destituir a dimensão subjetiva do ato de drogar-se e a dificuldade dos próprios toxicômanos de elaborarem sua toxicomania como um ato singular.
Segundo Sylvie Lepolichet, os discursos sobre a toxicomania acabam consagrando uma certa onipotência das substâncias, presente também no fenômeno da dependência química, em que o sujeito se vê excluído de seu lugar de sujeito. Finalizo, então, com uma espécie de anedota que resgata para mim o potencial de trabalho numa equipe em que se compartilhe deste fundamento ético. Um dia eu comentava com um colega que não aguentava mais ouvir uma frase recorrente entre os alcoolistas que dizem que um prato de comida ninguém oferece, mas bebida sim. Esse colega tem um jeito meio engraçado de falar, né? Então ele me contou como é que ele aborda a questão. Ele disse assim: então tá, então se oferecerem para vocês um prato de comida e um copo de bebida, o que vocês vão escolher? E aí eu resolvi testar a estratégia do colega, né, num grupo que eu conduzia, e obtive, como resposta do grupo que eu atendia, uma risada muito marota, que nos lançou em outras direções. Né? Então, acho que é um exemplo simpático aqui do quanto a gente pode, do potencial de promoção aí dos processos de subjetivação. Eu até poderia fazer alguns comentários, principalmente dos laços criados nas diversas mesas, e que a Cleide tão bem falou da questão do laço, mas, como a gente está bastante adiantado na hora, eu queria abrir para vocês falarem e a gente aproveitar esses minutos que nós temos. Novamente, eu acho que é um primor que tem saído. A gente está comentando aqui muito satisfeitos, sempre com o que tem aparecido durante o dia. Mas também surgindo N questões e para a gente ir formulando na tentativa do que é o nosso objetivo desse encontro, né? Resgatar experiências de maneira que possa se formatar um corpo mínimo aí de conceitos a partir dessas experiências para integrar essas pessoas na instituição, né? Então, eu teria uma questão que vem desde a quinta-feira, que parece assim bastante difícil, o esfacelamento de certas instituições nesse percurso das políticas públicas. Inclusive, a Laurinda falou, e hoje falou de novo, a questão do luto por isso, né? E eu teria uma questão, Márcia, assim, que tu mencionaste, levantaste uma hipótese, assim, em outra direção, né? Porque, enquanto psicanalista, a gente tem que sempre se perguntar qual é a nossa parte, né, nessa história. Tem os aspectos externos, no caso, política pública, e tem os nossos, né? Então, tu falaste no seguinte sentido: bom, houve um esfacelamento e houve uma direção, uma busca, né, de teorização e trabalhos no sentido de formatar ou reunir conhecimentos em torno de psicopatologias, de novos modos de subjetivação, né? Então, eu levanto essa questão, né? O quanto, digamos, o surgimento de um novo sujeito, novas formas de subjetivação do pós-moderno, também levaram, né, a uma dificuldade de organizar um corpo único, mais unificado, digamos, que é o corpo do neurótico, por exemplo, em torno de um conflito, né? O sujeito pós-moderno, ele traz um esfacelamento próprio, né, de uma estruturação que fica aquém da neurose, né? E aí todos esses mecanismos de recusa, enfim. Então, será que também esse corpo de conhecimentos dentro da psicanálise, né, ficou difícil organizar esse conhecimento dentro de uma estruturação, digamos, neurótica, em função dessa explosão de novas formas de subjetivação próprias da situação atual? Não sei se eu me faço entender, Márcia, nessa... que seria, essas políticas públicas de esfacelamento, eu acho que elas realmente levaram a coisa bem difícil. Mas será que também não tem uma coisa muito maior em relação a isso, e que é muito difícil agregar, né,
não vem de fora, só vem de todo um outro sujeito que também compõe uma outra instituição, de repente. É muito difícil agregar. Quinta-feira, o Mário fez um esforço incrível, foi belíssimo, uma tentativa de agregar um percurso, né? Mas chegou um momento que parece que também tem essa explosão de novas ideias, novos serviços, novos rumos, né? E aí, bom, como organizar na instituição uma cabeça ou um eixo organizador de juntar tudo isso, que é a questão com o sujeito pós-moderno, como a gente junta esse sujeito que fica quase sempre no limite, né? Bom, primeiro eu vou dizer isso, que eu gostei muito da mesa, gostei de ver a fala de vocês, achei super consistente, gostei muito de te ver falar, Vilma, depois de tanto tempo. E da fala da Márcia, achei muito interessante o teu resgate da história, muito legal, né? Porque você traz uns outros dispositivos, você tem um outro olhar sobre isso. E o mais interessante para mim foi ver as questões que você levantou. Achei uma tentativa de análise que acho que é um passo a mais do que só resgatar a história, né? Achei bem legal isso. E eu vou retomar isso que você colocou, mas eu queria... gostei da tua fala final do que é ofertado, um prato de sopa, um copo de álcool, de pinga, de bebida. Imaginou quantas vezes essa frase? Não, mas eu acho super legal a gente pensar no que a fala é quem me oferta, o que me ofertam, me ofertam. Tem algo que a gente pode tomar aí pelo significante da oferta e do pedido de que algo seja ofertado, que eu acho super legal para a gente pensar. E aí pensei assim, há um tempo atrás eu tenho me perguntado por que surgem tantos seminários sobre angústia, né? Eu acho que é uma questão para se pensar no campo. Quais são as temáticas que são levantadas, que acho que vai na linha um pouco do que a Vera tentava falar com a questão mais política das subjetividades mais contemporâneas. Mas eu pensei assim, quando você... Ontem também, na quinta, né, quando perguntaram para o Mário, mas por que parou aí, né, a tua história? E assim, a gente pensar, bom, começou com o curso de psicose, e você hoje, de novo, retoma essa questão das psicopatologias. Eu acho super legal pensar nisso, né? O que tem de encolhimento, de abertura, em certos momentos, né? Em quais momentos a gente pensa num campo mais amplo, nas estratégias, em quais momentos a gente se volta para a patologia, né? Que efeitos isso... Então, assim, eu achei muito bom você trazer isso para a discussão. E o outro aspecto que também tem a ver com isso, tem a ver com essa ênfase que você colocou, e você trabalha com isso, na questão da toxicomania, né, da Cracolândia, que é o grande tema, né, nesse momento. E eu também acho interessante, porque a gente está vivendo, com relação à Cracolândia, toda a retomada do discurso médico, das internações. Então, de novo, se cria uma oposição entre o que é a abertura e do trabalho público das ruas, das instituições, e um retorno para as instituições asilares, que é a proposta que se traz no discurso, e, junto com isso, uma retomada do ato médico, da reivindicação legal, né, do ato médico. Isso é muito significativo para a gente pensar. Então, assim, vou terminar, porque senão não quero ficar fazendo outra palestrinha aqui, mas, assim, o que é ofertado é uma questão muito importante para a gente pensar. Qual é a oferta? E isso acho que também tem a ver com a fala da Vilma, que eu gostei bastante, mas que também a gente pode avançar um pouco, pensando, e queria que você falasse um pouco disso, que escola é ofertada nesse momento e o que isso também tem a ver com as patologias que vão se apresentando. Tá bom? Queria parabenizar as duas, eu gostei muito das falas. Achei, Vilma, particularmente engraçado quando você falou que dá limite, pero sem ternura jamais. Acho que é um grande lema para quem trabalha com criança, né, que é essa a grande dificuldade. Mas, enfim, eu queria falar alguma coisa mais na linha assim, de como realmente as duas mesas se comunicaram, né? Tem uma conversa contínua.
E queria sublinhar uma questão que acho que a gente acabou não tratando, que talvez seja um desafio para frente, que é a constituição mesma do dispositivo, né? Quer dizer, a Elô vem e fala assim, bom, para a gente poder constituir com o bebê, tivemos que entrar todos juntos, né? No seu trabalho, Vilma, você coloca assim, bom, eu fui a pessoa que centrou, né, uma composição de dispositivo, quer dizer, o posto foi até a escola, né, na figura da psicanalista, e se criou um corredor que gerenciou outras atividades, né, que também foi uma forma de compor um dispositivo bem interessante. E, particularmente, essa que é um dispositivo que eu estou habituada, né, porque hoje em dia eu trabalho num CAPS de adulto, né, não mais infantil, é essa coisa, como é difícil compor nos CAPS, você vai oferecendo, como eu expliquei na outra, várias modalidades de atendimento, mas, na hora de compor a equipe numa direção única, num braço único, ou seja, como um único dispositivo, é um trabalho e tanto, e é um outro trabalho, né? Quer dizer, então, como até nas coisas mais cotidianas, contemplar, quer dizer, ele tinha um nuclear, um individual, um grupal, e, de repente, em um deles, ele para de vir. Né? E como que fica isso em relação aos colegas? Quer dizer, são vicissitudes do dispositivo que a gente também seria interessante pensar. Né? Ouvindo, né, a pergunta da Vera Zimmermann aqui, que é também uma colocação, uma constatação, né, de uma situação bastante crítica em vários setores, em várias instituições, enfim. Eu sintetizei no seguinte, né, esfacelamento de serviços versus esfacelamento de subjetividades. E o que a gente tem como compromisso, né, dentro do que cada um faz para dar conta minimamente, né, dessas situações. Enfim, quando a Laurinda pergunta sobre a escola, né, que escola é oferecida, é uma escola, estou falando no singular, mas tem públicas e particulares, é uma escola cheia de contradições, cheia de falta de recursos humanos e materiais, mas, ao mesmo tempo, com muita criança querendo crescer e cutucando muito o adulto para isso, de várias maneiras, e muito adulto, né, assim, não vou dizer a maioria, mas muitos professores e coordenadores dispostos a olharem, né, as crianças e até a relação professor-aluno-conhecimento de um jeito mais moderno, né? Então, por mais que tragam a modernidade através até, sei lá, de novelas, por exemplo, estão querendo entender o ser humano, né? Querendo entender como lidar. Então, seria basicamente isso assim que eu poderia dizer agora, não é? O que a Mira coloca em termos de dispositivo, né? Então, eu acho que é isso. Quanto mais pudermos fazer redes, né? Buscar as figuras de identificação e poder ampliar essa rede, né? A gente sempre vai achar alguém interessado em fazer esses laços, né? Então, a gente vai à caça, né? Não desiste. Bom, acho que muitas das intervenções traziam em si mesmas, né? Não eram bem perguntas, mas acho que eram também comentários disparados aqui pelas nossas apresentações. Mas a Vera, que começou trazendo aí a questão do esfacelamento das instituições, e, se eu entendi bem, Vera, você estava tentando relacionar isso ao que se passava também na subjetividade, na contemporaneidade, né, como a Vilma falou. Então, eu acho assim acho que a Vilma já apontou a questão da relação entre isso e a fragilização dos laços sociais, né? Por outro lado, no meu trabalho, eu não falava só do esfacelamento. Acho que a gente viveu isso na época lá da introdução do Plano Paz. Eu acho que hoje as políticas estão muito pulverizadas. Então, por exemplo, quando diversas OS tocam serviços de saúde, né, isso dificulta que a gente tenha um pensamento em torno de uma política de saúde mais coletivamente, tal. Está tudo muito mais espalhado, né, de certa forma.
Agora, eu não sei dizer se tudo isso é esfacelamento, né? Tem fragilização, mas eu sinto que tem um remodelamento. E que eu não sei bem qual que é a direção de tudo isso. Então, por exemplo, no curso, eu fico super entusiasmada de ouvir o que vários alunos estão fazendo nas instituições as mais diversas, coisas que, quando eu me formei, nem se imaginava como um campo de trabalho, né? Assim, então, por exemplo, a organização desse evento. Eu tenho uma sensação, não sei se minha, mas que durante um tempo o pensamento sobre as questões institucionais ficou um pouco adormecido, né? Mas agora está acontecendo uma coisa aqui hoje que vai numa outra direção, né? Então eu não sei se esse acontecimento de hoje já indica, né, que está aí acontecendo alguma outra coisa no nosso meio psicanalítico também em relação a isso. Então, esfacelamento, acho que houve em alguns momentos, mas agora eu penso num remodelamento de fronteiras que eu não saberia bem dizer qual é a cara que isso, né, em que isso vai dar. Depois, a Laurinda falou de ofertar, eu senti que era uma hipótese já sua. Se tiver oportunidade, você pode estar retomando a fala. Sim. Bom, parabéns para as colegas que apresentaram, foi um prazer. As coisas que vocês prepararam e realmente como tem continuidade e como se articulam com questões que falamos na quinta-feira, questões que apareceram antes. Dá a impressão de que se pode pensar em um momento rico, este momento como um momento rico. Quando eu lembro do debate depois de minha apresentação na quinta-feira, tem algumas precisões que talvez vale a pena fazer, ou seja, pelo menos a forma que eu entendi o que estavam falando os outros e o que eu mesmo estava falando. O que parou nesse momento, o que eu disse que parava, era meu trabalho de historização em relação com um período determinado. Não parava a história. Agora, a vezes para a história. A vivência que a gente tem, a gente envolve também pensadores políticos, sei lá, uma coisa assim, de que tem momentos em que a história para e tem momentos em que pareceria que a história começa a andar de novo. E a história significa não a historização, a própria história, o movimento do social, das pessoas, dos coletivos na história, digamos, não no tempo. Então, talvez algo se está pondo a andar e a crise geral, que às vezes pareceria que ameaça parar todo, talvez abre possibilidades. Teríamos que ver a contraditoriedade dos momentos. O que eu celebro é que se esteja pensando a complexidade deste momento, as contradições deste momento, que entendo que é aquilo que se espera de um encontro com todas estas possibilidades, que podamos analisar qual é a nova conjuntura que se está dando neste momento. E conjuntura é algo complexo, que tem muitas determinações, que tem muitos níveis de análise. E nesse sentido, me parece que eu posso aqui afirmar, me parece que está claro para todos nós que a história continua e a conjuntura mudou. E temos que entenderla para ver como nos inserimos, digamos, por onde vamos, ou por onde estamos indo e que fazemos com a complexidade das coisas que estão acontecendo. Achei celebré como apareceu no final, nas últimas comentários de você, o último comentário da Márcia no próprio trabalho e você agora, a contradição. E uma contradição que pode adquirir um caráter conflitivo. Ou seja, se algo é um conflito e aparece como conflito, quer dizer que o regime de fragmentação para processar as contradições está mudando para um regime de conflito. Entende que envolve outro modo de processamento diferente. Que isso contenha elementos também que se podem trabalhar em diversos níveis, me parece uma coisa muito interessante. Se pode trabalhar em um nível que se passa aí com
digamos, os dispositivos de tipo doctrinario. ¿Qué se está dando en ese sentido? Hoy en día hay evangélicos que quieren incorporar algo que les entienden como a psicanálisis dentro de su práctica, crear, formar psicanalistas, etc. Esas son unas cosas donde el departamento tiene inserido no debate en torno a regulamentación de psicanálisis, por ejemplo, a través de articulación. Son questões que están atravesando este campo, mas ao mesmo tempo, eu achei muito interessante. É ao mesmo tempo, pero em outro registro e em outra dimensão. Isto que você falou, de a questão que se coloca para você, em termos das, talvez, filiações doutrinárias, teóricas, dos diversos participantes, da equipe e as dificuldades para articular isso, eu fiquei pensando, quando você começa a falar desse pai que foi judeu, passou a ser santo daime, e passou a ser depois evangélico, digamos, em primeiro lugar, abre uma perspectiva interessante. Temos que estudar, estamos desafiados a estudar como opera o Santo Daime. Se estamos trabalhando com as questões das drogas, da toxicomania, das substâncias e como se usam, em que regime está funcionando o uso da substância no Santo Daime, porque me parece que é diferente do crack. Entende? Algo tem que ser pensado nesse termo. Mas esse autor que eu mencionei, Penot, que fazia? Juntava toda a equipe para falar com a família dos pacientes para ver que se repetia na atualidade da equipe com aquilo que se tinha dado na história. Era uma forma de historizar interessantíssima, inteligentíssima, exata, onde você pode vir a descobrir que nesta questão de não comungar com as mesmas linhas teóricas e pensamentos, se está repetindo inconscientemente como retorno do recusado a algo que es a dificultad de unificar referencias o consolidar alguna referencia dentro da historia constitutiva familiar do paciente que estaba considerado en ese momento. No sé, estoy colocando una hipótesis de cómo a veces pensamos esto. Son sueños, tal vez a veces medio malucos, de a gente pensar dispositivos para procesar estas contradicciones y al mismo tiempo tener efectos terapéuticos. Sé que es desafiante lo que estoy colocando, mas apunta en un sentido de riqueza de posibilidades de camino y al mismo tiempo de importancia de procesarlos. ¿Para qué? Para también resituar dentro de esta coyuntura cuáles son nuestros aliados. Podemos divergir, mas podemos aliarnos en algunas cosas. Voy a decir una cosa tal vez escandalosa, mas nós nunca discutimos con los cognitivistas comportamentalistas como eles vencem estas cosas. Nos discutimos poco con psiquiatras respecto de cómo manejar as depressões. ¿Por qué? Porque no son todos iguais. Así como nos partimos da base que los analistas no éramos todos iguais, éramos atravesados por pensamientos diferentes, etc., tal vez entre los psiquiatras y, quién sabe, entre los cognitivistas, escandaloso pensamiento, haya posiciones diferentes con las cuales podamos, tal vez, con unos articularnos, con otros no. Estoy diciendo una cosa que en diversos momentos me pongo a pensar para ver cómo situarnos en una nueva coyuntura y cómo unificar fuerzas. Só isso. Então, assim, os trabalhos são muito interessantes, né? O trabalho da Vilma, eu tenho uma proximidade muito grande, porque trabalho também no Centro de Saúde de Pinheiros e faço um trabalho também com a escola. E a importância que é esse trabalho de base, né, que eu considero assim, com as crianças e suas famílias e os educadores, no sentido de ir contra essa onda tão grande de diagnósticos e medicalizações, né? Quer dizer, poder fazer trabalhos de subjetivação, envolvendo aí todos os participantes, né? Entendendo o quanto de sofrimento que há nessas relações com a escola, uma escola
de cristalização, de reprodução, mas que também eu acho que tem espaços, dependendo de como, né, o analista também chega na escola, para algumas aberturas, né, para fazer alguns trabalhos. Então, eu achei um trabalho muito importante e interessante. Márcia, quando você fala, né, desse remodelamento, né, quer dizer, quantas transformações que a gente vê, né, embora as instituições, eu acho que não tem só paralisia e esfacelamento. Eu acho que depende muito das equipes que estão nessas unidades, e se fazem trabalhos. É uma pena que esses trabalhos, às vezes, não têm uma visibilidade, né? Mas eu acho que poder resgatar também isso, as discussões, abrir mais espaços, né, para esses trabalhos vir à superfície, a ser vistos, a ser debatidos, e mostrar a potência dos dispositivos, né? Porque a gente vê hoje esse estreitamento por conta, né, quer dizer, desse sujeito aí hipermoderno, né, consumismo, tecnologias, tudo, se não fica mesmo essa saída para a toxicomania, uma coisa muito forte, muito nas patologias. Então, eu até pensei nisso, um trabalho de base com as crianças, com as famílias, e para não ficar nesse corredor tão estreito aí das toxicomanias, das patologias. Queria parabenizar as duas mesas, eu não me atrevi a falar na primeira, porque eu estava acordando ainda. Queria parabenizar o trabalho dos colegas, da organização, e com relação àquilo que foi circulando para mim, eu penso que da primeira mesa para essa, mas vou aproveitar para pedir para as colegas, se puderem falar um pouquinho. Eu estava pensando que, hoje em dia, talvez uma das coisas mais difíceis na diversidade, na pluralidade, talvez seja a fragmentação inerente, né, de alguma forma capaz de nos colocar socialmente ou na posição de somar, ou na posição de não só dividir, mas manter narcisicamente e acirradamente a divisão, né? Porque, de alguma maneira, nos equipamentos, sejam de educação, sejam de saúde, tem algo que a gente vai tentando juntar, acho que de uma maneira importante, somando conhecimentos, mas que, curiosamente, ao mesmo tempo que tenta somar, fragmenta, né? O sujeito, de alguma forma, me parece cada vez mais dividido nesse sentido, né? E atravessado por uma dificuldade grande de integração, seja a partir dele mesmo, seja a partir da própria equipe. Então, me parece, né, se eu vou entendendo, que esse é um dos desafios atuais, né? Assim como a medicina foi fragmentando o homem, e não só o separando cada vez mais dos afetos do espírito e da alma, vamos chamar assim, como também, né, o esquartejando em especialidades, nós da saúde mental, se não nos cuidamos, também corremos o risco de reproduzir esse modelo e de fazer algo parecido, né? Então, penso que aí tem uma coisa que a gente precisa manter, né? Uma preocupação ativa. Uma outra coisa é que me parece que tem algo do qual a gente não escapa, seja na psicanálise, seja em qualquer situação outra, é a das políticas, né? A gente está vivendo um momento em que uma das propagandas de um dos candidatos à prefeitura municipal é: tranquilize-se, população, a partir de agora teremos gerentes
nos equipamentos de saúde. E vejam, não são gerentes formados em saúde, não. São gerentes formados em administração. Ou seja, me parece que tudo isso vai falando de algo, né, delicado e complicado. Mais especificamente, eu queria perguntar para a Vilma com quem que ela conta para poder fazer esse trabalho tão bonito e interessante com o social, porque é disso que se trata, né? Você faz uma intervenção, imagino que com uma equipe, queria entender um pouquinho como é que você soma isso lá, né? E, bom, acho que com a Márcia tem várias questões. Se você quiser tocar em alguma, eu te agradeço. É isso. Queria fazer uma pergunta para a Vilma. Foi irresistível. Eu perguntar para você o seguinte, Vilma, achei lindo o trabalho que você faz nas escolas públicas, com as escolas públicas. E daí eu fiquei sonhando, acordada aqui, pensando nas escolas particulares. Então, agora, e aí eu pensei em duas situações, uma que eu passei como coordenadora e outra como já analista. Primeiro, como analista, tenho uma paciente de 13 anos que a mãe me procurou por conta de uma queixa da escola, e essa garota e o namorado, que também é estudante, foram pegos namorando numa sala escura e vazia, uma sala de aula. E, nessa situação, ela é bolsista, e a mãe estava conversando comigo desesperada, porque questionando a menina, a moral da menina com relação à educação que ela recebeu da família e a falta de consciência dela com relação à bolsa, por conta da posição da coordenadora, que colocou vários adjetivos super negativos para a menina, na frente dos pais, e também questionando os pais. Essa foi uma situação. E, como coordenadora, um dia eu passava pelo refeitório da instituição, também particular, e eu vi num cantinho uma professora chorando baixinho, totalmente desesperada, porque ela recebeu a ordem da instituição de ter como aluno um aluno de inclusão, e ela estava super angustiada porque ela não sabia como lidar com aquilo. Ela não conseguia nem conversar com ninguém sobre isso. Ninguém a ensinou e também ninguém a ouviu, nem escutou. E aí, usando o que a Márcia, o verbo, né, de ofertar, que a Laurinda também citou de um jeito que eu achei, relacionei com generosidade mesmo, o que o psicanalista poderia ofertar no espaço dessas instituições particulares, onde também existe uma angústia dos professores, não só dos professores, mas dos profissionais, dos alunos, das famílias, mas que tem uma diversidade de questões diferentes do que da rede pública. Quando, por exemplo, um aluno incomoda, ele é colocado, muitas vezes ele é colocado, convidado a se retirar da escola, é o termo que eles usam, e quando o profissional é questionador também. Se isso daí seria possível. Bom, primeiramente, a questão que o Elcio traz. Elcio, não sei se eu entendi bem, né? Somar ou dividir, né? Você coloca como duas coisas diferentes, né? Ou eu entenderia assim que as duas podem conviver, né? Plenamente. Compartilhar, o dividir no sentido do compartilhar. Você fala que ao somar fragmenta, talvez por isso eu entendi assim, né? Quebra um pouco porque tem várias subjetividades ali, mas é o diferente que é legal, né? A riqueza está nas diferenças mesmo. Você me perguntou com quem eu somo, né? Então assim, eu comecei sozinha. Pude contar com vários professores, supervisores, enfim, né? Muito com os SEDES. Hoje estou com uma pediatra comigo, fazemos o trabalho conjuntamente, mas assim, eu conto muito com o próprio grupo. Eu gosto de dizer aos professores que eu aprendo muito com eles, né? É claro que é apenas uma célula, né? Eu pretendo ampliar um pouco isso, ainda estou pensando como vai ser. Tá bom? Alessandra, tua pergunta é muito importante.
aliás, a tua experiência é muito importante, muito rica, né, nas escolas. Eu penso que é exatamente o olhar, né, e a escuta, né, diferenciados que vão dar uma condução diferente às diversas situações, né, de conflito, né, de contradição. Eu penso que é possível, né, compartilhar a psicanálise com os educadores, né, e ajudá-los a enxergar um pouco mais diferente, de um jeito diferente ou diferente, né, não colocando de uma maneira preconceituosa atitudes, ações, né, condução, procedimentos, né, e eu acho que a modernidade é essa. Eu acho que é exatamente a gente conversar, sim, com esses preconceituosos, né? Ou conversar, sim, com aqueles que nós tínhamos um preconceito em conversar, né? Quando o Mário fala, por que não conversar com o terapeuta cognitivo? Por que não conversar com o evangélico, inclusive, né? Estamos todos juntos numa rede imensa e ali tem subjetividade. Vamos ver o que ele tem a dizer, né? Vamos ver se ele faz transformação social mesmo dentro de uma instituição que a gente, num primeiro momento, pensaria, nossa, que coisa, né? Que diferente e tal. Então, acho que esse é o grande desafio, e trabalhar com o público é uma delícia por isso, porque o público ensina a gente a perder e a quebrar os nossos preconceitos, né? Eu não sei se eu consigo, nessas alturas, concatenar aí um monte de coisas, mas eu acho que a grande questão que a Mira começou a trazer e que apareceu aí nas outras falas também é a questão da constituição dos dispositivos, né? Como é que a gente monta esses dispositivos a partir daquilo que a gente vai estudando, os pressupostos que a gente tem e tal. E eu penso mesmo que esse é um grande desafio, mas que não tem como responder a isso de uma maneira, dar uma resposta, né? Quando o Mário lembra, por exemplo, do trabalho realizado pelo Penot, né, lá no Hospital Dia que ele coordena, no meu relato eu tinha isso em mente, né, que, aliás, eu conheci esse trabalho no trabalho que a gente fez junto lá no curso de psicose. Mas, assim, aí é um depoimento bem pessoal, né, entre conhecer ali uma montagem de um dispositivo que me agrada, que, enfim, eu vejo sentido nele, né, e transformar isso em algo compartilhado por uma equipe, tem um caminho que a gente não pode, né, passar por cima, de construção coletiva. Então, assim, o que eu posso dizer é que essa é, às vezes, uma das dificuldades, eu não digo, algo que faz parte e que é bastante angustiante em alguns momentos da prática institucional, né? Principalmente quando a gente tem o pé aí nas duas canoas, né? Assim, eu acho que é mais uma questão de um depoimento isso aqui, né, que eu estou dizendo. Por outro lado, Mário, você me chamou a atenção para uma coisa que é a gente poder trabalhar com a dimensão do conflito, né, que quando isso surge é porque algum caminho aí já tá andado, né? Eu me sinto assim, pelo menos no interior, dentro desse trabalho específico que eu estou fazendo, de tornar a questão... porque o que os alcoolistas falam é todo mundo oferece um copo de bebida, né? Leia-se, é por isso que eu bebo. Então, assim... sim, essa eu acho bem interessante. E uma escolha antes do esforço, né? Assim, mas eu acho que por hora é só, não sei se... Mas, obrigada.